A gente fala hoje sobre o filme italiano antigo, que é uma ótima alternativa para quem quer ver um clássico desses de cinéfilo, filme premiado, meio esquisito às vezes, mas muito bonito e com uma trilha sonora magnífica. É um drama italiano, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1990 e fala sobre o amadurecimento das pessoas, de seus sonhos, de suas perdas, do amor por outras pessoas, por coisas belas, por coisas importantes que descobrimos durante a vida, como o cinema. Assista até o fim que você vai ver uma análise, acho que mais completa e mais interessante do que você encontra pela internet. Antes de falarmos sobre o filme de agora, eu peço que você me ajude fazendo aquele ritual conhecido para promover o canal. E vamos ao que interessa. O filme Cinema Paradiso, do diretor italiano Giuseppe Tornatore, foi lançado em 88, ganhou fama internacional depois de vencer vários BAFTAs, Grande Prêmio em Cannes, o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1990. O filme é considerado um clássico de cinéfilo, daqueles que, se você gosta de cinema, não pode deixar de assistir. O filme conta a trajetória de um renomado cineasta italiano, Salvatore Di Vita, conhecido como Totò, que retorna à sua cidade natal para o funeral de um amigo, Alfredo. A história é contada através da técnica de flashbacks, nos quais Totò, famoso cineasta que vive em Roma, ao saber da morte do velho amigo, relembra sua infância e adolescência num vilarejo da Sicília, onde descobriu sua paixão pelo cinema. Não apenas pelo cinema como arte, mas também pela sala de projeção que havia, chamada Cinema Paradiso, onde Totò conheceu o projetista Alfredo, que se tornou uma figura meio paternal, meio de amigo, que lhe ensinou o ofício de projeção cinematográfica e também sobre filmes. As lembranças de Totò, ao revisitar sua terra natal, passam pela adolescência, quando vai assumindo responsabilidades, e aos poucos vai substituindo Alfredo na projeção por conta de um acidente que tira a visão do seu amigo mentor. No mesmo período, Totò descobre o amor romântico na figura de Helena, ou Helena, por quem se apaixona e vive um romance, mas cuja relação não sobrevive à interferência dos pais, da jovem e o destino da Segunda Guerra. Os flashbacks avançam para a maturidade quando Totò, encorajado por Alfredo, busca a carreira de cineasta em Roma e com o tempo consegue realizar esse sonho antigo de tornar-se um cineasta. Aqui o filme faz um claro paralelo com a vida pessoal do diretor, Tornatore, que fez uma história com passagens autobiográficas. O retorno de Totò à cidade natal acontece por ocasião do velório do amigo Alfredo e revela a descoberta de que o Cinema Paradiso, aquela sala de projeção, estava prestes a ser demolida, criando um turbilhão de nostalgias e emoções na cabeça do cineasta, que viveu décadas deliberadamente afastado de sua terra natal e de suas origens. O grande finale, sim, meus vídeos contêm sempre spoilers, se dá com um presente que Alfredo deixa para Totò, que é uma montagem de todas as cenas de beijos e abraços que haviam sido censuradas ao longo dos anos, dos filmes que tinham sido cortados e exibidos no Cinema Paradiso, numa espécie de representação de toda a paixão envolvida naquele local e, por extensão, os filmes que moldaram a vida do protagonista. Já que dei todos os spoilers possíveis, estraguei completamente a história, eu completo logo que o filme é, portanto, um relato nostálgico sobre paixão e sonho, mas também sobre perda e memória, sobre amadurecimento e superação, fazendo uma homenagem não só à sétima arte, ao cinema como arte, mas também ao poder que o cinema tem sobre a vida das pessoas. Na década de 90, o cinema e a sala de projeção tinham um impacto muito maior entre os apreciadores, coisa que está cada vez ficando menos relevante e foi perdendo a importância à medida que nós fomos entrando na era dos streamings, das multiplataformas. Mas esse aspecto fica para um outro vídeo, nós vamos focar na obra em si, na produção e sobretudo na trilha sonora. Cinema Paradiso é o título em português e também em inglês, e talvez na maior parte das línguas. No original italiano, o diretor preferiu chamar de Nuovo Cinema Paradiso, embora esse Nuovo nem fosse muito necessário. É uma passagem importante até do filme, que tem um incêndio e ele ressurge sob nova direção, mas chamá-lo de novo não faz a menor diferença e é apenas uma curiosidade sobre o título. Como eu disse antes, a história é meio autobiográfica, é uma história de amor ao cinema e é inspirada em passagens, em experiências da infância vividas pelo diretor Giuseppe Tornatore. O filme foi rodado na cidade de Bagheria, na Sicília, e é de fato a cidade natal do diretor, mas na história eles dão um nome fictício à cidade de Giancaldo. Utilizaram um teatro local antigo chamado Teatro Tina di Lorenzo, transformado para viver o tal Cinema Paradiso, onde grande parte da história é contada.
Rolou uma construção e depois uma demolição da estrutura, situações que inclusive acontecem na trama. Existem muitos fatos interessantes na produção. Para começar, o ator que interpretou Alfredo não falava italiano. Isso, aliás, é bem visível em cenas mais longas, com close no ator. Philippe Noiret faz as falas em francês e depois foi dublado em italiano por Vittorio Di Prima. Mesmo assim, o Philippe foi bastante convincente e foi muito premiado por sua emotiva atuação. Em função das passagens de tempo, Totò, Salvatore, foi interpretado por 3 atores. Salvatore Caccio, que interpretou o jovem Totò, tinha falas de baixa complexidade interpretativa. Foi só uma ousadia do diretor para escolher aquele ator estreante. Marco Leonardi faz o Totò adolescente. Na época das filmagens, ele foi selecionado por foto entre mais de 300 adolescentes e ele tinha a cara que o diretor queria para aquela versão do Totò. Jacques Perrin, talvez o ator mais conhecido do filme, que fez o Totò maduro, ele infelizmente não viveu o suficiente para conhecer a versão estendida do filme ou para conhecer o sucesso internacional posterior. Viveu para o lançamento, mas não para o sucesso. E o que foi essa versão estendida? Isso é meio confuso. Originalmente o filme tinha cerca de 2 horas e meia. O corte inicial do diretor era um filme de 155 minutos. O que, convenhamos, é meio longo para um drama, romance estrangeiro. Ele foi lançado assim na Itália, onde foi um enorme fiasco de bilheteria, e aí o filme passou por uma edição reduzindo para aproximadamente 2 horas, 124 minutos, de olho na estreia internacional. E aí sim com uma duração mais palatável ao grande público. Depois de ser exibido em festivais, o filme foi ganhando notoriedade, foi recebendo prêmios, 5 BAFTAs, Grande Prêmio de Cannes, depois o Oscar em 1990, e aí sim passou a ser um filme de sucesso, inclusive na Itália. Claro que não foi apenas pela duração, até porque 2 horas já é um tanto longo, né, para uma história local, dramática, de forma que 2 horas e meia era realmente enfadonho e afastava a audiência. And the Oscar goes to Italy for Cinema Paradiso. Accepting the award, the new director, Giuseppe Tornatore. O Cinema Paradiso, depois de premiado, passou a ser citado como um dos melhores filmes estrangeiros de todos os tempos e foi responsável por revitalizar a indústria cinematográfica italiana nos anos 90. Virou até referência a cross-cinema, sendo citado e homenageado em várias séries de TV, em outros filmes. É o exemplo do premiado A Vida é Bela, do Roberto Benigni. And only the second film ever nominated for both Best Picture and Best Foreign Film. Depois de agraciado, o diretor Tornatore lançou para si mesmo e para os cinéfilos a sua versão estendida, que na verdade era maior do que a original, que ele tinha feito lá no início, agora tendo quase 3 horas de duração, ou 173 minutos. Mas aí já é aquela coisa do siciliano turrão dizendo: eu quero o filme assim, o filme é meu e eu vou fazer uma versão longa pra caceta mesmo. Fiz uma comparação por cima e honestamente minha sugestão é que, se você for assistir ou reassistir, foca na versão oficial de 2 horas, que ganhou todos os prêmios, e isso já tá de bom tamanho. Você perde até alguns personagens no corte, mas a história fica bem melhor, de forma mais sucinta. Até porque, mesmo o filme curto de 2 horas, atualmente já parece extremamente datado. O modo de filmar, os diálogos, o tempo dos acontecimentos ao longo das cenas, a ideia de apresentar a versão moderna da cidade natal, enfim, isso tudo fica parecendo uma certa piada, porque aquela versão moderna, hoje em dia, já é igualmente antiga. Sem contar as inúmeras cenas que são completamente incompatíveis com o comportamento social atualmente aceito. Há várias cenas com adultos batendo forte nas crianças, maltratando as crianças por razões torpes. Minha ruína! Cuspe de rico em pobre. Gozação sobre pessoas mais velhas que estão sendo alfabetizadas tardiamente. Silêncio, por favor. Silêncio! Criança fumando dentro do cinema. Sexo implícito, ainda bem que não é explícito.
até insinuações de prostituição. Tudo dentro da sala de projeção, até arremesso de fralda usada acontece em certo momento. Ou seja, tem cenas que deixam chocados até aqueles conservadores mais antiquados. Isso tudo compõe a atmosfera do filme, cara de cinema estrangeiro, cinema local, repleto de nuances culturais, e isso explica a admiração e o tratamento cult que o filme recebeu. Agora, o que realmente, na minha visão, elevou o patamar de qualidade artística do Cinema Paradiso é, sem sombra de dúvida, a música original composta por Ennio Morricone. Sem a trilha sonora, eu acredito que o filme seria no máximo uma citação de referência nos cursos de cinema, um capítulo sobre a escola dramática italiana, mas as músicas, seus lindos temas, arranjos e orquestrações variadas, transformaram o filme em uma obra de arte de padrão internacional. A trilha de Cinema Paradiso é de Ennio Morricone, renomado compositor italiano, conhecido por sua longa parceria com Sergio Leone, criador do gênero spaghetti western, conhecido no Brasil. Foi o criador da assinatura sonora do gênero de filmes do Velho Oeste, com elementos que foram criados por ele e que até hoje são empregados nesse gênero. Aquelas guitarras elétricas, trompetes altíssimos, uma percussão muito ativa. Eu já fiz um vídeo falando sobre Morricone, que fez a trilha original de Bastardos Inglórios, tem link aqui embaixo na descrição. Cinema Paradiso foi o primeiro filme dessa extensa colaboração entre Morricone e Tornatore. E essa trilha em particular é considerada uma das mais belas da história do cinema. Como eu disse antes, a música deve ter sido responsável em grande parte pelo sucesso do filme internacionalmente, por serem temas belíssimos, altamente memoráveis, capazes de ressaltar as emoções específicas de cada etapa, o acompanhamento e o amadurecimento dos personagens ao longo da história. A trilha completa tem cerca de 53 minutos, que quer dizer mais ou menos metade da duração total do filme, mostrando como a música tem um papel importante na construção dramática e emotiva da narrativa. Algumas das trilhas já haviam sido utilizadas anteriormente no filme Os Intocáveis, do ano anterior, mas existem 3 temas principais que são recorrentes. O primeiro é o chamado tema principal, que aparece na abertura, em várias partes do filme, toda vez que o centro da narrativa é o cinema, é o teatro Cinema Paradiso, e também no encerramento. O segundo tema é o chamado tema de amor entre Totò e Elena, acompanha todos os momentos do romance dos dois jovens, do início, quando eles se conhecem, até o desaparecimento da moça. E o terceiro tema, eu acho também um tema de amor entre Totò e Alfredo, porém do amor fraternal ou paternal, às vezes, que existia entre os dois. O tema aparece em pelo menos 4 momentos importantes do filme. O tema principal de Cinema Paradiso é apresentado logo na abertura e se repete mais 7 vezes. É uma melodia bem melancólica e nostálgica que captura a essência da história. A melodia começa sobre a quinta do acorde, dá uma ideia de convicção, que é imediatamente quebrado com um salto de sétima menor. Esse intervalo de sétima logo na sequência já fala sim, só que não. É típico de quem já viveu situações de calmaria e instabilidade e sabe que é um fio bem tênue entre essas duas coisas. E com essas 10 notinhas, Morricone já passa o fundamento do Cinema Paradiso. Fala sobre sonho e paixão, mas também sobre decepção e perda, coisas que se acumulam na memória, se misturam e geram nuances do amor romântico, do amor fraternal, do amor pelo que é belo. Maravilhoso o resumo do filme, apenas com 10 notas. Esse tema é apresentado inicialmente com um violino solo, bem melancólico, acompanhado de cordas, logo na abertura do filme, retomado depois no incêndio do teatro, na visita que Totò faz posteriormente ao cinema, prestes a ser demolido, em cenas diversas no interior da sala de projeção, na visita de Totò décadas depois, de longe da cidade, no encerramento do filme, quando todas essas emoções são recompiladas. A gente nota que todas as aparições do tema principal são distintas e ressaltam o sabor específico do momento vivido pelos personagens ao longo de 40 anos. Dava até para ficar só nesse tema e suas variações, mas tem muito mais. O
tema de amor criado para Totó e Helena acompanha todos os momentos do romance dos personagens, desde quando eles se conhecem na saída da igreja até a desaparição de Helena no contexto da Segunda Guerra, por conta de pais que talvez não aprovassem o relacionamento. A melodia foi composta por Andrea, filho do Ennio Morricone. Seguindo a sabedoria musical do pai, o Andrea construiu uma melodia descrevendo tímidos movimentos. Tem um salto de segunda menor bem pronunciado, menor passo musical possível, como quem está à espreita, sem saber muito bem o que fazer. A dúvida sobre a reciprocidade, o não saber o que dizer, o medo de sua reação, inaugurando uma entrada na maturidade, quando a noção de perda, de injustiça, aparece na vida de todo mundo. Depois tem um momento de um pouquinho mais de confiança. Parece um balé de ciclos de coragem e de reclusão, como foi o encontro com Helena. O terceiro tema de destaque é entre Totó e Alfredo. É um tema também de amor. Essa dupla que tem, às vezes, cara de pai e filho, amigo e amigo, mentor e aprendiz. E que pode unir pessoas de idades diferentes, trajetórias, objetivos de vida totalmente distintos. Outros temas, tema da bicicleta, tema da maturidade, que aparecem com menor recorrência, mas que são igualmente brilhantes e acabam ficando cravadas na mente de quem vê o filme. Aqui eu concluo essa breve análise do filme Cinema Paradiso, de sua trilha sonora, composta por Ennio Morricone. É um drama italiano de 88, amado por cinéfilos, com uma linguagem dramática bem exagerada, típica de italiano. O filme ficou famoso internacionalmente e ganhou muitos prêmios, graças a misto de autenticidade, rusticidade e universalidade que a narrativa conseguiu capturar. Em grande parte, o sucesso do filme é atribuído à música original, com temas e variações lindos, melancólicos, nostálgicos, que ficam gravados na memória de quem vê o filme. Se você ficou até aqui, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Valeu e até a próxima.